do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, domingo que vem teremos o início das 40 horas. 40 horas, grande momento de graças para todos os que participam, porque Nosso Senhor nunca é insensível e ingrato quando Ele é honrado. E as 40 horas é uma grande honra prestada a nosso Jesus Cristo sacramentado. Então, 40 horas de adoração. Começará então depois da missa, da missa na Capelinha São Miguel. Veremos então em procissão. Ele será exposto durante 40 horas para fazer reparação pelos pecados do Carnaval. Quantas pessoas, cada vez mais, cada vez que os anos vão passando, vivem completamente alheios a Nosso Senhor e a sua lei. Então, já a Santa Margarida Maria, Nosso Senhor havia pedido reparação. Nossa Senhora pede em Fátima e faz parte do Espírito Católico de reparar o pecado dos nossos semelhantes e não acrescentar os nossos. Pedir a Deus que a gente não acrescente nossos pecados aos pecados de nossos semelhantes, pois, como dizia Jacinta de Fátima, não ofendam mais o coração de Nosso Senhor, que já é tão ofendido. Aquele que semeia saiu a semear. E que semeia ele? Ele semeia a semente. E o que é essa semente? A semente é o Verbo de Deus, diz o Evangelho. O Verbo de Deus. Quem é o Verbo de Deus? Verbum Dei. O Verbo de Deus é o Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade. E quando é que nós recebemos o Verbo de Deus? Senão na Santa Comunhão. Esta não é a primeira significação da parábola. A primeira significação é a palavra de Deus, no sentido da pregação, como quando o profeta Jonas atravessou a cidade de Nínive, dizendo: Nínive será destruída dentro de 40 dias. E todos os habitantes creram na palavra de Jonas, e fizeram penitência, e o rei também fez penitência, e ordenou que mesmo os animais não comessem, e Deus teve piedade de Nínive, ela não foi destruída. Mas podemos também, creio que podemos adaptar essa parábola, aplicando a Santa Comunhão, já que Nosso Senhor é o Verbo de Deus, e essa semente diz Nosso Senhor, o Verbo de Deus. A semente é algo vivo, porque ela vai dar vida a uma planta. Assim também a comunhão é receber o pão da vida, o pão vivo e vivificante, que é Nosso Senhor Ele mesmo. O pão natural e a vida natural em nós, ou melhor, o pão natural entretém a vida natural em nós. Entretém e faz crescer essa vida natural. Por isso que a gente se alimenta, para manter a vida, para crescer, para as crianças crescerem, e os adultos para guardarem a sua força. Ora, Nosso Senhor é o pão vivo descido dos céus, que nos dá a vida eterna, e a cada comunhão Ele conserva e aumenta esta vida em nós. Que nós somos todos crianças, temos que crescer até chegar à idade adulta do Cristo em nós, que Nosso Senhor, desde a eternidade, definiu para nós, e que nós devemos desejá-la de todo o coração. Mas consideremos melhor que vida é essa que Nosso Senhor nos comunica na Santa Comunhão. Assim como me enviou o Pai que vive e eu vivo pelo Pai, do mesmo modo que me come, também viverá por mim. O Filho, no seio da Santíssima Trindade, recebe tudo do Pai e vive só para o Pai. O Pai é todo para o Filho é todo para o Pai. Nesse mútuo amor é o Espírito Santo. A Santíssima Trindade é uma vida de caridade, na qual um é para o outro. Eles são um porque são um para o outro, diz Santo Hilário. Aquele que comunga também recebe esta vida divina e vive só para o Filho, só para Nosso Senhor. A caridade nos faz sair de nós mesmos. E a comunhão é para isso, para que a gente saia de nós mesmos e que a gente viva para Nosso Senhor, tendo os interesses de Nosso Senhor se transformando em nossos interesses. Viver para o Filho, como o Filho vive para o Pai. O Pai tem a vida em si mesmo, mas Ele deu ao Filho ter a vida em si mesmo. E é esta vida que o Filho quer nos comunicar e que Ele nos comunica na Santa Comunhão. Esta é a vida divina. Esta vida divina é a razão mesma da vinda de Nosso Senhor a este mundo. Ele veio para isso, para nos comunicar esta vida divina. Vida divina.
Nosso Senhor, no meio da parábola, de repente grita: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nosso Senhor diz coisas, a igreja ensina, mas quais são aqueles que retêm? Como dizia um escritor francês, quem é que lê? Quem entende o que leu? Quem retém o que entendeu? Para dizer que é a mesma coisa de Nosso Senhor. Nosso Senhor grita, clama. Incrível, né? Imaginar o Nosso Senhor clamando. Clamando por quê? Porque quem é que ouve? Quem é que entende o que ouve? Quem é que retém o que entendeu? Pedimos a Deus que a gente possa entender o que Nosso Senhor quer. Por que Ele levanta a voz? Por que Ele clama? Senão porque nós somos surdos e nós temos dificuldades a entender o que Ele nos diz e a reter o que nós entendemos. Eu vim para que eles tenham a vida, diz Nosso Senhor, e para que eles a tenham em abundância. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como isto? O que significa isto? Significa identificar-se com Nosso Senhor, ser uma só coisa, uma só e mesma coisa com Nosso Senhor. Permanecer e aderir. Quem adere a Nosso Senhor é um só espírito com Ele, uma só realidade com Nosso Senhor. Por isso Nosso Senhor dizia, São Paulo dizia, eu vivo, não eu, mas o Cristo vive em mim. Quando comungamos, Nosso Senhor nos transforma nele. Quando a gente come um alimento, a gente transforma o alimento em nós. Quando comungamos, é o contrário. Nós somos transformados no alimento que a gente toma. Por quê? Porque Nosso Senhor não é um alimento natural. É um alimento sobrenatural. Ele não veio para ser assimilado. Ele veio para assimilar. É por isso que nós admiramos nos santos, admiramos os santos, pois seu agir é divino e não humano. Sua santidade provém da sua união com Nosso Senhor, que faz com que Nosso Senhor vive neles. E a gente vê no procedimento deles, um procedimento que não é humano, que nos enche de admiração. Como se faz essa transformação? Pela recepção de Nosso Senhor, corpo, sangue, alma e divindade, ou seja, Nosso Senhor todo. Nosso Senhor com seus pensamentos, seus sentimentos, suas virtudes, seus dons, sua caridade, que é como um fogo que Ele veio atear sobre a terra. A eficácia desse sacramento, escreve Santo Tomás, é a de operar uma certa transformação em Cristo por meio da caridade. É esse o seu fruto próprio. Fruto próprio. Transformar a alma em Nosso Senhor pela caridade, pois Deus é caridade. A caridade transforma aquele que ama em Nosso Senhor. A caridade nos transforma em Nosso Senhor. Transforma aquele que ama naquele que Ele ama. Fazei, Senhor, que nossa alma e nosso corpo sejam inteiramente submetidos à operação deste dom celeste, a fim de que já não seja o nosso próprio sentir, mas o efeito desse sacramento que domine sempre em nós. O efeito desse sacramento que domine sempre em nós. Sempre agir sobre a influência do sacramento recebido. Isso é uma oração que a igreja reza no 15º domingo depois de Pentecostes. Mas a parábola de hoje nos fala de diversos terrenos. Conforme a terra é boa ou má, a semente dará pouco ou muito fruto, ou então não dará fruto algum. Devemos nos perguntar se a Santa Comunhão dá sempre esses magníficos frutos na alma dos que comungam, e se ela não os dá, qual é a causa dela não os dar? A resposta é simples. O sacramento dá sempre o seu fruto, se não houver obstáculo. O sacramento dá o seu fruto com a condição de não haver obstáculo por parte de quem o recebe. Do lado de Nosso Senhor, evidentemente, não pode haver obstáculo, pois Ele veio e vem nesse sacramento para que tenhamos a vida, que a tenhamos em abundância. A Santa Comunhão não é uma invenção humana, é um sacramento divino instituído pela sabedoria infinita de Deus, sabedoria eterna, que dispôs tudo de maneira perfeita para que este sacramento dê o seu fruto e o dê em completa, total abundância. Logo, evidentemente, do lado de Deus não pode haver deficiência.
Não pode haver falha, não pode haver defeito que possa impedir esse sacramento de vida e de santidade, de produzir essa vida e essa santidade em nossas almas. De que lado estarão então os defeitos, senão do nosso lado? Assim como na parábola de hoje, é na diferença das disposições de cada alma que se encontrará a diferença dos frutos deste sacramento. O próprio alimento de conservar a vida. O alimento só é útil ao ser vivo. Não se dá alimento a um cadáver. Na comunhão, igualmente, quem está em pecado mortal está morto. A comunhão não terá nenhum efeito para aquele que está em pecado mortal. Muito pelo contrário, ele fará um sacrilégio se ele comungar, tendo consciência de estar em pecado mortal, tendo algum pecado mortal na consciência, que ele sabe que não confessou porque não quis confessar. A primeira condição para se comungar é, pois, não ter pecado mortal na alma. A segunda é uma intenção reta. São Pio X nos ensina o que é a intenção reta. Ela consiste, diz São Pio X, em aproximar-se da Sagrada Mesa não por rotina, não por vaidade, não por razões humanas. São João Bosco queria que nos seus oratórios, seus colégios de meninos, de crianças, que na hora da comunhão cada um viesse como quisesse, o seu primeiro lá do fim da fila, o seu primeiro podia. Ele quer que vinha numa santa desordem, porque ele tinha medo que alguma criança fosse por respeito humano, fosse porque os outros estão indo. Uma vez dei a comunhão ao Senhor, achei um pouco estranho, depois lhe perguntei para ele, mas depois da missa, você já fez primeira comunhão? Ele falou, não. Por que você comungou? A educação, né, padre? Então não é por educação que a gente comunga. Não é por razões humanas. Não é que todo mundo está indo comungar que eu vou comungar. Não. Por quê? Qual é a intenção reta? A intenção reta de São Pio X é para fazer a vontade de Deus, para unir-se a Ele mais intimamente pela caridade. E graças a este remédio divino, combater os seus defeitos e suas fraquezas. Então, qual é a intenção reta? É aproximar-se para fazer a vontade de Deus. Quero comungar para fazer a vontade de Deus. Para me unir-me a Deus, por esse meio, combater as minhas faltas, meus defeitos, minhas fraquezas. Retenhamos bem esse essencial. A intenção reta consiste em querer fazer a vontade de Deus. Mas essa intenção reta poderá ser maior ou menor. Zaqueu queria muito ver a Nosso Senhor. Viu e Nosso Senhor quis hospedar-se em sua casa. E abençoou Zaqueu. Zaqueu mudou de vida. E quem sabe se tornou um grande santo. Santa Maria Madalena quis agradecer a Nosso Senhor. Entrou na casa de um fariseu onde estava Nosso Senhor. E lá lançou-se aos seus pés. Ela recebeu o perdão dos seus pecados. E muito mais do que o perdão. Porque Nosso Senhor está atento às intenções, às disposições de cada alma. Zaqueu tinha uma grande intenção de receber Nosso Senhor, de vê-lo. Santa Maria Madalena também. E por isso receberam muito. Quem deseja recebê-lo com grande desejo, a esses ele se dará com grande abundância de graças. Recebemos toda a abundância dos dons de Deus, diz o Catecismo do Concílio de Trento, quando participamos da Eucaristia, com o coração bem disposto e perfeitamente preparado. Prepare-se para a comunhão com a confissão. Peço até desculpas, às vezes não tem tempo para confessar todo mundo, estamos com a vida muito apertada, mas em breve o irmão André será ordenado, se Deus quiser, e teremos 2 padres, terá mais facilidade para a confissão. Mas não deixe de confessar, é a melhor preparação para comungar. Preparem-se bem, se querem receber a abundância dos frutos encerrados na Santa Comunhão. A quem quiser saber qual a melhor preparação para a Santa Comunhão, qual a preparação mais fundamental para recebê-la, a isso nós diríamos com Dom Columba Marmion, é a entrega total,
muitas vezes repetidas, de si mesmo a Nosso Senhor. Dar-se totalmente a Nosso Senhor é fazer a guerra a nossos maus hábitos conhecidos e não reprovados. A gente tem um defeito que a gente sabe, a gente conhece, mas a gente dá direito de cidadania a ele. Deixa ele quieto, a gente não o combate. Eu sou assim, que me aguentem assim, porque eu sou assim, eu não vou mudar. Ah, que tristeza, lamentável. Vem receber a comunhão e recebe mal a comunhão. E aí como é que vai progredir? Se ele faz essa pequena, uma coisa que não é grave, é uma pequena coisa, mas claro, Nosso Senhor, como pessoa que entra na casa do outro e não cumprimenta, não faz o mínimo, não faz aquilo que convém, Nosso Senhor vê isso. Ele disse ao fariseu, essa mulher entrou e não parou de banhar meus pés com suas lágrimas, e eu entrei e você não me deu água para lavar as mãos. Nosso Senhor notou, claro que Nosso Senhor nota. Não era uma coisa gravíssima, mas era alguma coisa que faltou. Por falta de generosidade, nós não ousamos combater apegos voluntários e combater a nós mesmos, combater esse apego voluntário às criaturas, o apego voluntário à nossa pessoa, de maneira desordenada, né? Nossa honra, nossa isso, nossa aquilo, né? A gente é capaz de suportar, de fazer mal aos outros, mas não suportar que ninguém faça nada, toque na gente. A gente vê que tem uma coisa ali errada, uma injustiça, porque com a gente é assim, com os outros a gente está pouco ligando. Então a gente tem que combater isso. Esses apegos voluntários impedem a Santa Comunhão de dar o seu fruto. Pela vigilância e pela mortificação, nós devemos trabalhar para destruir esses maus hábitos que nos impedem de receber a abundância das graças da Santa Comunhão. São sobretudo as faltas deliberadas e habituais contra a caridade fraterna, que mais são contrárias à graça própria da Santa Comunhão. Comungar é unir-se a Nosso Senhor. O Nosso Senhor é não só uma pessoa única, mas Ele é também todos os membros do seu corpo místico. Que fizer do menor dentre os meus, a mim o fizeste. O Concílio de Trento nos diz que Nosso Senhor quis deixar-nos este sacramento da Eucaristia como símbolo da união íntima do corpo místico, do qual Ele é a cabeça e nós somos os membros. Se há um pão, diz São Paulo, assim também, conquanto sejamos em grande número, somos um mesmo corpo, todos que participamos do mesmo pão eucarístico, Santa Comunhão. O tempo passa e temos que pensar em terminar esse sermão. Lembramos simplesmente que fazia São Francisco de Sales para bem se preparar a Santa Comunhão e a Santa Missa. Desde a sua ordenação ele havia tomado a resolução de tudo que ele fizesse durante o dia fosse uma preparação para a missa do dia seguinte. E assim, se alguém perguntasse a ele o que ele estava fazendo, ele podia em verdade dizer: estou me preparando para celebrar a missa, para receber a Santa Comunhão. Façamos como ele. Tenhamos um objetivo na vida. Nosso objetivo deve ser Nosso Senhor. Nosso Senhor é o objetivo da vida, é o grande objetivo da vida. O objetivo da vida não pode ser simplesmente uma profissão, ou um salário, ou uma casa. O objetivo da vida tem que ser superior a tudo isso, muito superior. O objetivo da vida é aquele que Nosso Senhor mesmo estabeleceu. O objetivo da vida é a vida eterna, ou seja, Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, façamos como São Francisco de Sales, é a coisa mais sensata, mais evidente, e que devia ser evidente para nós. Mas nossa pouca fé faz com que a gente não veja isso. Mas devemos estimular nossa fé e se dizer: meu Deus, minha pobre alma, minha alma, vamos lá, façamos um esforço, preparemos para a comunhão de hoje e depois da de hoje, para a de amanhã, para receber Nosso Senhor. O Senhor Nosso Senhor realmente o centro da nossa vida, a razão da nossa vida, porque esta é a realidade. Quem sai disso se enganou,
Quem sai disso está fora, não entendeu o sentido da vida. Vive na terra como um sonso, como uma pessoa que não sabe para onde vai. Façamos isso com uma fé viva, a fé na presença real de Jesus na Eucaristia, Jesus escondido, Jesus sacramentado, ali mais do que em qualquer outro mistério. A fé, nossa fé é solicitada, e essa fé nos faz uma afinidade com Nosso Senhor. Quem crê em Nosso Senhor recebe de braços abertos, porque quando a gente entende uma pessoa, as pessoas que se entendem bem, elas amam estar juntas, porque se entendem. Ora, a fé que nos faz entender Nosso Senhor. A fé, esse ato de fé na presença real, é o grande ato da fé católica, porque é ali que a fé se manifesta com toda a sua amplitude, a fé em Nosso Senhor. E depois de ter recebido Nosso Senhor, guardemo-lo em nós. Parece-me uma certa falta de fé não fazer ação de graças. Como receber Nosso Senhor e depois já esquecer daquele que acabamos de receber? É um templo soberanamente precioso, diz Santa Teresa d'Ávila, esse que se segue à Santa Comunhão. O Divino Mestre compraz-se então em instruir-nos, prestemo-lhe atenção, e para lhe agradecer, o dignar-se, e para lhe agradecer a Ele, dignar-se, dar-nos para que Ele nos dê lições. Nosso Senhor fala sem palavras, instrui a alma sobre a vida eterna, sobre nossos deveres. Beijemo-lhe dos pés, continua ela, e peçamos-lhe que não se afaste de nós. Após a missa, e mesmo durante o dia, lembremos de que Nosso Senhor veio em nossa alma. Recorramos a Ele, digamos, eu comunguei hoje. Logo Nosso Senhor está comigo. Logo esse ato difícil de virtude que Nosso Senhor está comigo. Ele me ajudará, porque eu comunguei. Lembrar que a gente comungou. Recorrer várias vezes a Nosso Senhor durante o dia. Quanto mais recorre a Ele, mais a alma se fortifica. Ele é essa água que jorra para a vida eterna. Bebamos dessa água que está sempre à nossa disposição, já que Ele é essa fonte, e nós recebemos essa própria fonte em nós, na Santa Comunhão. Eu posso vencer-me, eu posso praticar a Santa Caridade, mesmo se é algo difícil de praticar, vencendo uma antipatia, perdoando uma ofensa, amando quem aparentemente não me ama, porque no fundo a gente não sabe, só Deus conhece o fundo de cada um. E assim imitaremos Nosso Senhor, e assim obteremos o prêmio, que não é outra coisa, senão Ele mesmo, com o Pai e o Espírito Santo, por toda a eternidade, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.